Fala pessoal, muito bom dia, tudo bem com vocês? Professor Fábio Damasio falando aqui mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado da aula de ontem e hoje nós vamos continuar com mais um assunto interessantíssimo sobre inovação, tá bom? Eu vou começar a aula aqui. A gente vai falar mais um pouquinho sobre inovação e melhoria contínua, tá? Deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês. É isso, pessoal. Então, hoje nós vamos falar sobre algumas coisas relacionadas à melhoria contínua, tá? Na aula passada, nós abordamos um tema super interessante, foi uma aula introdutória, e hoje a gente vai avançar um pouco mais nesse assunto tão importante, tá bom? Então, vamos lá, a gente vai começar a falar sobre processo. O que é um processo? Eu não sei se alguns de vocês tiveram aula comigo sobre gestão de processos. A gente falou bastante sobre isso, tá? Então eu trouxe alguns conceitos que falam sobre processo e aí são esses aqui, tá? Então o que são processos? O que é um processo? São sequências de atividade e tarefas ordenadas com o objetivo de se chegar a um resultado final esperado. Esse é um dos conceitos, tá? Aqui nós temos uma outra também, sequência contínua de fatos que apresentam certa unidade ou que se reproduzem com certa regularidade. E por fim, a gente tem aqui que é uma série de atividades logicamente interrelacionadas que, quando executadas corretamente, produzem resultados. Então, basicamente, o que é? O processo ele é um conjunto de atividades, né, com objetivo comum. Né? Então, você tem ali, por exemplo, você vai fazer um bolo. O processo para fazer o bolo é desde a compra, escolher os ingredientes, fazer todo o processo de fermentação, né, assar o bolo, escolher o recipiente, isso tudo é um processo, tá? E aí o resultado final, que é o objetivo, ele é o bolo feito, tá? E isso pode ser de diversas maneiras, tá? Deixa eu só ver aqui se está gravando ainda. Tá. Então, gente, é assim, para falar, a gente está falando para falar um pouco sobre o processo, a gente tem alguns exemplos, tá? Então, por exemplo, você tem dentro de uma empresa a área de compras que ela acaba recebendo um pedido, né? Então você identifica quem são os fornecedores que podem fornecer. Vamos pegar um exemplo aí de um hospital. Né? O hospital ele precisa comprar seringas, então ele vai identificar quem fornece seringa no mercado, né? E aí ele sai solicitando orçamentos, envia para a seleção, né? Porque aí você tem o critério e aí vai estabelecer uma ordem de compra, tá? Você pegar um outro exemplo também, então o processo de compra, por exemplo, é desde o momento em que decide que vai comprar determinado produto, passando pela área de compra, orçamentos, definir quem são as empresas que fornecem, quais são os valores, até chegar no final e falar, é essa empresa que a gente vai comprar e é essa quantidade, tá? Aqui nós temos um outro tipo de processo também. O time de TI ele recebe uma solicitação de suporte, soluciona o caso e envia uma pesquisa de satisfação. Então aí para quem trabalha, né, tem a empresa que tem um setor de suporte, você abre lá um chamado, isso pode ser por telefone, a maioria das empresas hoje já é informatizado. Então o processo de abertura de chamado para manutenção, ele passa pela abertura do chamado, né, que é a solicitação do suporte, você soluciona o caso e envia uma pesquisa de satisfação no final para saber se foi bem atendido, se o seu objetivo foi atingido, tá? E aí, por fim, aqui a gente tem um exemplo voltado para os recursos humanos, né, que é uma solicitação de contratação. Então, digamos que você queira contratar um vendedor aí. Então, o setor que está precisando vai mandar para o RH a solicitação de contratação e aí o RH realiza todos os passos. Então, ele vai fazer o recrutamento, que é você divulgar a vaga e você vai filtrar dentro do perfil que você deseja, vai fazer a seleção, que daí passa a entrevista, dinâmica de grupo, prova, pode ser uma série de coisas, e aí, por fim, até a contratação. Aí você tem que fazer exame admissional, integração, entre outras coisas. Isso é o processo de contratação dentro de uma empresa.
Então, para que fique bem claro, o processo é do início ao fim dentro de um determinado objetivo, tá bom? Deixa eu só clicar aqui. Aqui nós temos o exemplo do bolo. Então, olha aqui, ó, são várias atividades para você fazer um bolo. Primeiro você vai selecionar os ingredientes, depois separar todos os ingredientes, depois você vai acrescentar mais ingredientes, untar a forma e aí você vai chegar ao resultado final, tá? Quando você fala de um processo, gente, ele só tem razão de existir se ele tem um determinado resultado. Você não vai fazer um processo para nada, né? Então, você tem que ter um motivo, tá? E ele tem que agregar valor. Então, não adianta você fazer um processo simplesmente por fazer, se não vai agregar nenhum tipo de valor. Aqui nós temos algumas atividades, tá vendo? Que vocês podem verificar e você é um exemplo de processo, tá? Então aqui você tem eventos de negócio, recursos consumíveis e as atividades estão aqui no centro, tá? Então aqui é só uma demonstração de um processo. Aqui, ó, nós temos também a questão da estratégia. Olha aqui a equipe de Fórmula 1. Então, uma estratégia bem definida e pessoas competentes para implantá-la são evidentemente necessárias. Então, por exemplo, você vê que na Fórmula 1, boa parte dos títulos do Schumacher ele acabava ganhando depois devido ao sucesso da troca de pneus e reabastecimento, porque é um processo que ele é executado. Olha quantas pessoas estão em volta do carro aqui. A gente pode contar aqui ó, aproximadamente ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 pessoas, tem uma sombra aqui, provavelmente 20 pessoas, mais o piloto. Essas pessoas têm que estar integradas, cada uma fazendo aquilo que precisa ser feito de maneira mais rápida possível, sem interferir na segurança. Então o piloto tem que chegar na velocidade correta, ele não pode passar acima da velocidade, ele não pode chegar também muito devagar, ele tem que estacionar na posição corretamente, e aí cada um aí tem um papel, e aí você vê que por isso ele acabou ganhando alguns títulos mundiais, porque o processo de troca de pneu e reabastecimento foi eficaz. Tá? Quando nós falamos sobre macro processo, gente, tenham sempre em mente que macro é o todo. Então, digamos que a gente esteja falando sobre o macro dentro da empresa, a empresa como um todo, tá? Porque nós temos a visão micro e a visão macro. Micro é uma determinada, uma visão fragmentada, é pequena. Então, vamos supor, dentro da empresa, o macro é a empresa toda. O micro é um setor, o micro pode ser um departamento pequeno, o micro pode ser uma mesa de trabalho. Então, você tem uma decisão, você está fazendo uma avaliação, o macro você vai pensar na instituição como um todo. Então, para representar o que faz uma organização e as atividades que nela existem, você acaba iniciando um desenho pelo nível mais macro possível. E aí você recebe essas grandes atividades, tá? E processa, né? Então, o símbolo baixo que está aqui, desculpa, é quando você faz um desenho de um macro processo. Então, o mais expansivo possível, desculpa. Tá? Então, aqui você tem, por exemplo, ó, planejar a estratégia, você quer vender, só que para vender você tem que comprar componentes, montar produto e entregar. Tá? Gerir recursos humanos e administrar finanças. Vocês podem perceber que aqui são coisas gerais. Aqui você não está destrinchando vender o quê, né? Comprar quais componentes, com qual fornecedor. Você está falando no macro, no todo, uma coisa geralzona, tá? Quando nós falamos de processo, também a gente tem que falar sobre tempo, tá? Cada macro processo ele pode ser detalhado em processos que são compostos por atividades operacionais, como por exemplo aqui, ó, vender. Você tem que planejar a venda, visitar cliente e fechar pedido, e você tem que calcular o tempo dessas atividades, tá? Atividade é um processo, então ele é formado pelo conjunto de atividades. Lembra do exemplo aqui do bolo? Cada linha aqui ó, é uma atividade. Então, o conjunto de várias atividades acaba formando um processo, tá?
Então, aqui nós temos um exemplo de atividade. Aqui é o modelo de cadeia de valor, tá? Você vai acrescentando conforme vai agregando os valores. Então aqui você tem planejar a estratégia, então você vem, ó, comprar insumo. Ok, comprei. Aí depois que eu comprei eu já tenho o insumo, então preparo os componentes. Opa, preparei. Agora eu venho para atender os clientes. Está vendo que aqui você está conseguindo agregar valor a mais uma atividade. Então aqui eu não tenho nada. Uma vez que eu comprei os insumos, quando chega aqui eu já tenho os insumos, eu já tenho algo. Eu só estou acrescentando o preparo dos componentes. Quando eu chego aqui, eu já vou atender o cliente, eu já comprei o insumo, eu já preparei o componente, eu já estou atendendo o cliente. E aí, quando eu já vendi, aí já é faturar e receber. Tá? Aqui nós vamos falar um pouco sobre tarefas e procedimentos. Tá? Se você quiser entender como um processo funciona, você tem que entender e representar as atividades operacionais que compõem. Elas podem ser executadas de forma manual, automatizada, conduzida por um operador ou totalmente automatizada. Elas, por sua vez, são compostas por tarefas ou procedimentos que especificam como ela deve ser executada. Tá? Então aqui você tem as tarefas e o procedimento. A tarefa é o que você está fazendo, o procedimento é a maneira que está sendo feita. Aqui, gente, nós temos uma pirâmide, tá? Que mostra a escala de um processo. Então você tem as tarefas e procedimentos, né? Você tem as atividades, você tem o processo em si, e por fim, lá em cima, você tem o macro processo. Se você seguir esta pirâmide, né, você automaticamente está falando de um processo como um todo. Tá? Gente, mapeamento de processos. O que são mapeamentos de processos? Só um instantinho aqui. É o registro da forma em que devem ser executadas as atividades dentro de uma organização. Então, você vai registrar como a atividade tem que ser executada. E quais são os requisitos básicos para que a operação possa desenvolver dentro de parâmetros de qualidade aceitáveis. Então, vamos lá. Eu vou dar o exemplo de hospital porque é a área que eu tenho um pouco mais de conhecimento. Qual é um mapeamento de processo, por exemplo, para você fazer uma medicação? Gente, você tem que perguntar o nome do paciente, tem que conferir na ficha de atendimento, porque você está evitando o erro, né? Você tem que. Então, isso que eu falei agora é o requisito básico. Você tem que ter um profissional preparado. Não é simplesmente colocar qualquer pessoa, o João da esquina, para poder aplicar uma medicação, né? O risco ele seria muito grande. Então, você acaba impedindo com o mapeamento de processos, você acaba impedindo que o funcionário faça de qualquer jeito, né? Do jeito que ele acha que tem que fazer, né? Ele tem que seguir um padrão aprovado. Muitas empresas hoje em dia já têm um mapeamento de processos, têm adotado cada vez mais, né, esse tipo de atividade. Porque o mapeamento de processos, ele contribui para que não tenha erros, né? Quando nós falamos de mapeamento, muitas vezes os funcionários eles não têm mais argumentação de falar, mas eu não sabia. Por quê? Porque quando você faz esse mapeamento, você acaba reunindo a equipe e divulgando isso, tá? Então, você acaba criando uma documentação que aí tem todo o processo, o conjunto de atividades, tem um macro processo, muitas vezes um micro processo ali dentro, e aí você desenvolve, depois que desenvolveu, você divulga isso entre a equipe, tá bom? Então, você vai fazer o levantamento, a documentação, desenho de cada processo, tudo isso visando você normatizar a coisa, né? Você tem que criar uma norma, senão a coisa não funciona, tá? Então, quando nós falamos sobre isso, a gente está criando uma formalização daquilo que é feito, tá? Aí o padrão de modelagem, tá? O que é o padrão de modelagem? É o desenho básico para você começar a realizar o mapeamento de processo. Então, o que é? Você utiliza, geralmente, a gente utiliza software gráfico, tá? Tem gente que costuma fazer até pelo PowerPoint, algumas pessoas conseguem fazer até pelo PowerPoint, mas muitas vezes é desenho por gráficos mesmo, tá? Então, basicamente seria isso, tá? E aí você tem que ser preenchido com as informações durante as reuniões. Quais informações? Atividade, cargo, função, regras de negócio, qual área de atuação,
documentos de entrada e saída, sistemas de TI, riscos operacionais, conhecimentos e habilidades, entre outros, né? Aqui nós temos um exemplo, tá? Do padrão de modelagem, olha aqui. Então você tem um evento, né? E aí aqui, ó, você tem aqui embaixo, tá vendo? Segue por todos os caminhos possíveis simultaneamente, segue por apenas um dos caminhos possíveis e segue por um ou mais caminhos possíveis. Geralmente quando você tem algum tipo de atividade, né? Que pode ter mais de uma variável ou não. Tempo. Quando nós falamos de tempo, gente, você tem que calcular isso em todas as atividades. Então você tem que sempre pensar no tempo total da atividade, porque o processo ele necessita desse cálculo, né? Então, quais são os principais cálculos que a gente costuma fazer dentro de uma empresa voltados para o tempo? Nós temos o tempo de transporte, o tempo de fila, o tempo de setup e preparação e o tempo de execução. O tempo de transporte é o tempo de trânsito entre a atividade anterior e a próxima. A gente não está falando de transportar depois do produto pronto, tá, gente? Então, eu tenho uma produção, por exemplo, de um carro, de um automóvel. Então, o tempo entre criar o chassi e colocar o motor, eu tenho que calcular, porque eu estou calculando o tempo de transporte de uma baia para outra, de uma estação de trabalho até uma outra. Então, isso daí seria o tempo de transporte. Vamos a mais um exemplo. Você está numa empresa que trabalha, por exemplo, montando. Vou pegar um exemplo. Você pode pegar, por exemplo, montar um refrigerante, né? Uma fábrica de refrigerante. Você tem um tempo entre a preparação do conteúdo do líquido, né, até a embalagem. Então, do líquido ele é transportado para um local que é feita a embalagem, você tem um tempo de transporte ali também. O tempo de fila é o tempo que transcorre entre a chegada do objeto do processo ao local onde será realizada a próxima atividade, tá? E o momento em que se inicia seu processamento ou entre o término da execução e o início do transporte da próxima atividade. Então, é o tempo de execução, tá? Geralmente, gente, isso daqui está relacionado também ao centro de custo ou à máquina, tá? Se ficar algum tipo o tempo que ele fica ali entre a chegada desse objeto no processo até um local, até a próxima atividade. Então, você calcula geralmente quando não tem a necessidade de transporte, tá? Tempo de setup e preparação, o próprio nome já diz, gente. Aparece muito em funções de fábrica, onde é necessário preparar a máquina para utilizá-la, tá? No âmbito de escritório é apresentado o tempo necessário para a PE, convocar uma reunião, presidência, né? Obter um relatório e antes de iniciar a execução. Então você tem que preparar alguma coisa, né? Então nem sempre você consegue executar uma atividade sem algum tipo de preparo. Então o tempo de setup ou preparação, o próprio nome já diz, né? É para você preparar aquela atividade. E gente, o tempo de execução não tem o que falar, né? É o tempo que você está executando o trabalho. Quanto tempo você leva lá misturando a massa do pão, por exemplo? Esse é o tempo de execução. Aqui nós temos um exemplo. Então você tem o tempo de transporte, tempo de espera, o tempo de setup, o tempo de execução e o tempo final, que é o tempo de saída aqui também. Tá? Aqui, por exemplo, gente, vocês têm aqui um exemplo de um processo. Então você tem um restaurante aqui, gente. Vocês podem perceber que tem um garçom, então você está aqui na mesa. Ó, isso é um processo. Você tem um garçom, você está aqui na mesa. Ele retira o pedido, traz para a cozinha. Ele está em outro ambiente, ó. Traz para a cozinha para pedir para preparar o prato. Aí chega no cozinheiro aqui, tá? O garçom, ele tem que dirigir a cozinha. O pedido é entregue na cozinha, entra na fila. O cozinheiro entende o pedido e busca os ingredientes, não é uma coisa automática, né? Ele tem que ver o que ele vai usar para fazer o prato. O cozinheiro prepara o prato e o prato é disponibilizado para retirada na fila de saída. E aí quem leva de volta, é lógico que esse processo não está muito completo,
mas aí faltou, né, a parte onde o produto pronto volta para o garçom, para ele servir a mesa. Tá? Pessoal, hoje nós falamos sobre processos, tá? Eu gostaria que vocês, a gente vai fazer uma atividade também, vocês falassem um pouco sobre que tipos de processo vocês poderiam falar, tá? Mas aí a gente vai fazer aí uma atividade e a gente volta a se falar, tá bom? Muito obrigado. A gente se fala agora no grupo.